Fala turma, sejam bem-vindos para o primeiro vídeo dessa semana de futebol. Agora vamos falar um pouquinho dos resultados da semana passada, dos palpites e das análises que eu fiz aqui com vocês no canal no YouTube. Eu sou Pedro Feitosa, trader esportivo há mais de 10 anos e decidi criar aqui essa comunidade e compartilhar conteúdo com vocês. Na semana passada, de todos os palpites gratuitos que eu enviei aqui, o único que não bateu foi o de ontem no jogo do Botafogo e Vasco, que eu trabalhei ali para ter pelo menos um gol no primeiro tempo e acabou não acontecendo. A outra parte da análise bateu, mas o gol no primeiro tempo acabou não acontecendo. Só que de todas as outras análises e palpites da semana, tudo bateu certinho, por isso que vocês estavam com saudade de vídeo aqui, né? Então show de bola, vamos nessa, começando aqui mais uma semana. Essa semana, tomem um pouco mais de cuidado, porque tem uma quantidade menor de jogos disponíveis. Como tem os jogos da Copa do Brasil, você tem um volume menor de jogos do que, por exemplo, semana passada, que a gente teve Libertadores. Libertadores tem uma quantidade muito maior de jogos, porque ainda estava na fase classificatória, beleza? Então, vai com calma, vai devagar, principalmente durante a semana. Vocês vão ver que essa semana eu vou fazer análise aqui de jogo da MLS, de jogo do Campeonato Argentino, de jogo do Campeonato Brasileiro Série A, Série B. Então, vai com calma. Essa época aí, sem os campeonatos europeus, realmente é assim, não tem jeito, beleza? Vamos direto ao vídeo de análise. E o primeiro jogo para analisar nessa terça-feira de futebol é jogo válido pela Copa do Brasil, é Bahia e Grêmio. Detalhe, esses times acabaram de jogar pelo Campeonato Brasileiro, Bahia e Grêmio. Bahia em casa pagando 2,70, empate 3,20, Grêmio pagando 2,70. Bahia não ganhou 80% dos seus últimos 10 jogos e teve menos de 3,5 gols em 80% deles. O Grêmio não perdeu 90% dos seus últimos 10 jogos e teve menos de 3,5 também em 80%. Antes de eu continuar com a análise, só para lembrar, tem palpite gratuito para vocês nesse jogo de Bahia e Grêmio e tem também R$5 gratuito de crédito para você iniciar no mercado de apostas esportivas. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, fazer o seu cadastro e utilizar os seus R$5. Beleza? Para esse jogo aqui, jogo válido pela Copa do Brasil, eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês. Vamos aqui de Copa do Brasil, estou aqui no site da Aposta Ganha, que é exatamente o site que eu acabei de dar R$5 para vocês. Vou aqui em mais opções, criar aposta. Minha primeira análise aqui para esse jogo, para essa criação, é total de gols, menos de 3,5 gols na partida, ou seja, tem que ter menos do que 4 gols. O jogo não pode ter 4 gols ou mais. Então, adiciono aqui a seleção e a minha análise é o Grêmio não sair derrotado, mesmo jogando na Fonte Nova. Então, empate ou Grêmio. Olhe essa odd aqui, que deu 1,92, 92% de retorno. Galera, o momento do Grêmio é muito melhor, o momento do Bahia é muito pior. O Bahia, 8 jogos, não venceu dos últimos 10. O Grêmio, em 9 dos últimos 10 jogos, não saiu derrotado. Esse mercado de under goals, menos de 3,5, vem se repetindo como padrão nas duas equipes. Então, é um padrão aí muito interessante. É uma aposta criada, estou criando exclusivamente para vocês. Lógico que você tem aí a questão de que o Grêmio pode jogar um pouco mais retrancado para poder deixar para decidir esse jogo em casa. É uma característica um pouco diferente do Campeonato Brasileiro, já que é um jogo aí mata-mata, ida e volta, beleza? Mas a minha análise para Bahia e Grêmio é o Grêmio não sair derrotado e não ter 4 gols nessa partida. Deu uma odd aí de 1,92, 92% de retorno. Palpite gratuito na tela para vocês é exatamente no único jogo da Copa do Brasil para essa terça-feira. É o jogo entre Bahia e Grêmio. O Bahia joga em casa, mas a minha análise e o meu palpite é que o Grêmio não saia derrotado desse jogo. Trabalhei aí uma aposta criada, coloquei Grêmio ou empate e menos de 3,5 gols na partida. Ou seja, só não pode o Grêmio perder e não pode sair 4 gols ou mais nessa partida. Deu aí um retorno de 1,92. Observe que eu coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de 1.000, numa odd de 1,92, deu um retorno de 1.920.
Essa é a minha análise, esse é o meu palpite gratuito para esse jogo que vale vaga aí para a próxima fase da Copa do Brasil. E o segundo jogo a ser analisado de hoje é o time de Lionel Messi, é o Inter Miami, jogo válido aí pela Major League Soccer, campeonato americano. Galera, vocês vão ver durante pelo menos esse mês de julho eu fazer análise aí de alguns jogos, de alguns campeonatos que eu não costumo fazer, como é o caso da MLS, como pode ser o caso de um campeonato argentino, de um campeonato mexicano, mas é justamente para poder continuar trazendo conteúdo para vocês, porque se eu for me restringir apenas a Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, pode ser que eu deixe de gravar conteúdo em algum dos dias e essa não é a ideia. A ideia é gravar o máximo de conteúdo, produzir o máximo de conteúdo para vocês, beleza? Então, leve um pouco em consideração que esses jogos não são campeonatos que a gente costuma acompanhar tanto, então pode ser que tenha uma variação nos resultados de análise, beleza? Vamos para cima aqui, Inter Miami contra Columbus Crew. Detalhe, o time do Messi é simplesmente o último colocado do seu grupo da conferência. Aqui, ó, Inter Miami é o 15º colocado exatamente entre 15 times. Em 19 jogos o time levou 29 gols. É mais do que 1,5 gols por partida. É uma média altíssima de tomar gols. O Columbus Crew é o 4º colocado, tem 34 pontos, marcou 40 gols. Detalhe, o Columbus Crew tem o melhor ataque da conferência. O Cincinnati, que é o primeiro colocado, tem 32 gols. O Columbus tem 40 gols. Observe que ele não é só o melhor ataque da sua conferência, ele é o melhor ataque de toda a MLS. Ninguém na MLS tem 40 gols igual o Columbus Crew. Então, coitado do time do Messi, viu? Porque vem chumbo grosso por aí. O Messi ainda não tá jogando, tudo bem. Inter Miami marcou gols em 80%, porém levou gols em 90%. Temos aqui padrão de gols e padrão de ambas. É tanto que tá aqui, ó. Ambas marcam sim em 70% dos seus últimos 10 jogos. Columbus Crew marcou gols nas últimas 7, não perdeu nas últimas 6, marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Porém, é um time que também leva muitos gols, levou gols em 80%. Temos aqui também presente padrão de ambas e padrão de over gols. Para esse jogo, vou trabalhar o mercado de gols. Aí você tem aqui o mercado de mais de 2,5 gols no odd de 1,65, interessante. E temos aqui o ambas marcam a 1,53. Sinceramente, vejo mais valor no mercado de mais de 2,5 gols, com 65% de retorno, já que o padrão de ambas e de gols está presente nas duas equipes. Então temos aí grandes possibilidades de over goals nessa partida. Para Inter Miami e Columbus Crew, analisando especificamente os dados estatísticos das duas equipes, a minha análise é mais de 2,5 gols nessa partida. E o terceiro jogo a ser analisado já está na tela, também é MLS, também é Major League Soccer. Temos aí o Orlando City jogando em casa contra a equipe do Toronto. O Orlando City é o 7º colocado, o Toronto é o 14º, é o penúltimo colocado. O Toronto só consegue não ser pior do que o Inter Miami, né? Eu ia falar só consegue ser melhor, mas na moral, esses dois times aqui, misericórdia. Quem sabe, né, com a chegada aí de Messi, melhore o Inter Miami. Mas vamos lá, o Orlando City, ele marcou gols em 90%, não perdeu 90%, marcou 2 ou mais gols em 60%. O Toronto não ganhou nas últimas 6 e levou gols em 80% dos seus jogos. O que é que eu observei aqui analisando os números antes de começar a gravar o vídeo para vocês desse jogo? O Orlando City, dos últimos 6 jogos em casa, ele ganhou 3, empatou 3. Pontos positivos. O Toronto, dos últimos 6 jogos, perdeu 5 e empatou 1. Sinceramente, o que eu vejo aqui como padrão é uma vitória do Orlando City jogando em casa. O Orlando City, que com uma vitória aqui, ele pode chegar até a 4ª colocação. Joga contra o Toronto, que é o penúltimo colocado, joga em casa. O Orlando City jogando em casa é um dos melhores mandantes da competição. Então, para esse jogo aqui de Orlando City contra Toronto, a minha análise é uma vitória do Orlando City jogando em casa com a odd aí de 1,65. Dá tranquilo para colocar uma unidade, não precisa você ficar juntando, colocando vários palpites, fazendo múltipla, beleza? Se for trabalhar Orlando City, trabalhe apenas com unidade seca, sem fazer múltiplas. E agora vamos à análise de mais um jogo, de novo Major League Soccer, é o que temos para hoje, né? Temos aí o confronto clássico dos
Los Angeles Galaxy contra Los Angeles FC. Eu já fui no jogo do LAFC, comprei camisa, tenho 2 camisas do LAFC, inclusive são 2 das camisas mais lindas que eu tenho. E para quem quer saber, ó, que camisa é essa aqui? É do Austrian Wien, é do campeonato austríaco. O Austrian Wien, essa aqui é da temporada 2013. Camisa de colecionador, hein? Bonitona, o bração tá saindo. Vamos nessa. Vocês conhecem esse time aqui, Austrian Wien? Quem conhece, comenta aqui embaixo. Austrian Wien. Para o clássico dos Los Angeles, o que é que geralmente é marcado nesse clássico? É um clássico de muitos gols. Eu observei aqui, só para vocês terem uma noção, dos últimos 10 jogos entre as duas equipes, 8 deles saíram ambas marcas, e na maioria deles, mais de 2,5 gols. Vou clicar aqui em último jogo só para vocês terem uma noção. O último jogo foi 2-0, mas depois você vê um 3-2, 3-2, 3-2 e 3-1. 3 jogos com 5 gols, um jogo com 4 gols e um jogo com 2 gols. Então assim, é um clássico que é marcado por muitos gols. O LA Galaxy não ganhou nas últimas 5, levou gols em 80% dos seus jogos e tomou 2 ou mais gols em 60%. O LAFC levou gols também em 80%, não ganhou 80% dos seus últimos 10. Para esse jogo aqui, trabalhar mercado de gols. O mais de 2,5 gols a 1,62 me parece aí uma ótima opção. O ambas marcam a 1,57, tem uma odd ali um pouco abaixo do mais de 2,5, também fica interessante. Aí vai muito da sua análise de mercado. Pedro, eu gosto mais de operar ambas, trabalha com ambas. Pedro, eu gosto mais de trabalhar over goals, porque pode bater aí um 3-0. Beleza, trabalha over goals. Eu, sinceramente, vou preferir trabalhar aqui mais de 2,5 gols com a odd de 1,62. Odd também interessante para você colocar uma unidade seca. Nada de pegar esse jogo e sair enfiando em múltipla, querendo ter um bocado de resultado de uma única vez. Porque qual é o maior problema da grande maioria dos apostadores que não são profissionais? Ele não quer chegar ali e colocar R$100 numa operação para voltar 62. Ele quer colocar 100 para voltar 500, 600, 700, 800. Se você é um desses, comenta aqui embaixo. Pedro, eu sou um desses e vou mudar. Você tem que mudar. Porque se você continuar fazendo isso, você vai ser a alegria das casas de apostas. Você vai fazer parte dos 97% que não lucram no mercado, que é justamente a galera que só quer saber de fazer múltipla, só quer saber de ter resultado estrondoso. Eu conheço gente que só quer saber de colocar a aposta de R$10 para ganhar acima de 1.000. Quantas vezes esse cara vai conseguir uma aposta dessa ter êxito? É uma vez perdida na vida. Só que aí quando você vai somar as apostas de 10 que você já perdeu, quando vem bater, não compensa mais. A única forma que eu indico trabalhar apostas múltiplas é o que eu chamo de alavancagem. Você pega um pedaço da sua unidade e coloca ali numa entrada de alavancagem. Mas não fazer das suas entradas habituais com uma unidade entradas múltiplas. Senão aí, infelizmente, dificilmente você vai conseguir ter bons resultados. Beleza? Então para esse jogo de LA Galaxy contra LAFC, a minha análise é mais de 2,5 gols com odd aí de 1,62. E dessa forma encerramos aqui mais um vídeo de análise, trouxe aí um palpite gratuito, não tem tantos jogos assim disponíveis, peguei os jogos que tinha ali para essa terça, dei uma analisada, trouxe palpite gratuito para vocês, espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo, mais uma análise, mais um dia. Valeu galera, tamo junto, até a próxima.